Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso primeiro capítulo de História, os povos indígenas e a chegada dos portugueses, a construção da sociedade brasileira. Vamos lá? Página 206. Queria já no início do vídeo deixar um aviso que pode ser que eu precise fazer esse vídeo em dois, tá? A tia vai avisar, se for necessário eu vou cortar e vou fazer a continuação do vídeo, tá? Conteúdo muito extenso e fica difícil para carregar um vídeo muito grande, tá bom? Então, se for necessário, eu vou cortar e vou fazer a continuação, ok? Então, vamos lá. No dia 22 de abril de 1850, os portugueses chegaram ao Brasil, na região de Porto Seguro, na Bahia. Pela primeira vez, sob liderança de Portugal, uma esquadra cruzava todo o oceano e chegava ao continente americano. Ao desembarcar, se encontraram com um grande grupo de pessoas que já habitavam o território, os indígenas. Assim, nesta aula, vamos analisar o contato entre portugueses e indígenas ao longo da colonização no Brasil, tá? Os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. Vamos lá, se quiserem grifar. Ao atracarem os seus navios em terras brasileiras, os portugueses se depararam com um povo que nunca tinha visto anteriormente. Contudo, devido às características físicas, como cor da pele, tipo do cabelo, ausência de barbas, entre outras, os chamaram de índios, pois lembraram as pessoas que habitavam a Índia, local onde os portugueses mantinham negócios há muitos anos. Aí aqui tem uma imagem do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500 por Oscar Pereira da Silva. O que os portugueses não sabiam era que havia muito mais índios no território brasileiro. E para além do que pensavam, eles não formavam um grupo único, mas eram diversos povos distintos, com características, culturas e modo de vida muito distintos. Os diferentes povos indígenas habitavam por todo o Brasil, nas matas e florestas, podendo ter ou não contato com outros povos. Vamos conhecer um pouco mais dos principais povos, os Tupis-Guarani e os Macro-G, tá? Primeiro vamos falar dos Tupis-Guaranis ou tupinambás, tá? Os índios tupis viviam localizados no litoral do território brasileiro. Por isso, foram os primeiros a terem contato com os portugueses. As principais atividades realizadas por esse grupo indígena eram a pesca, a caça, a agricultura de alimentos como o milho, a mandioca, o artesanato e a coleta de alimentos. Inicialmente, o contato entre essa tribo indígena e os portugueses foi amigável, pois a lógica da guerra só estava presente para eles como forma de vingança, ou seja, para retomar a terra perdida ou defender a honra do grupo. Entretanto, esse contato foi de muito estranhamento, já que os grupos eram muito diferentes. Os europeus usavam roupas grandes e coloridas, possuíam pele branca, barbas e trouxeram consigo cavalos e objetos que não eram conhecidos pelos indígenas, como espelhos e armas de fogo. Já os indígenas andavam nus ou com pequenos adornos de penas e palha, possuíam um tom de pele avermelhado e com pouco pelos corporais. Vamos falar agora um pouco sobre os Macro-G ou os Tapuias. Os índios Macro-G habitavam uma região mais interna do território brasileiro. Realizavam atividades semelhantes às dos índios tupis, como a pesca, a caça e a coleta de alimentos.
Contudo, a recepção desse grupo diante da chegada europeia foi bem diferente. Logo, entraram em contato, os indígenas viam aquele povo diferente como uma ameaça. Dessa maneira, houve diversas batalhas e guerras que levaram a uma grande redução dos Macro-G, devido ao armamento superior dos portugueses. Além disso, algumas tribos possuíam conflitos entre si. E os portugueses souberam se aproveitar disso para fazer alianças com esses grupos e tomar o controle de boa parte do território brasileiro. A chegada dos portugueses. Vamos lá. Motivados a encontrar caminhos alternativos para chegar às Índias, a expedição de Pedro Álvares Cabral tinha como objetivo contornar o continente africano, navegando o mais distante possível do litoral da África. Além disso, tinha a ordem do rei de Portugal de colonizar qualquer pedaço de terra que encontrasse no caminho. Dessa maneira, no dia 22 de 1500, os portugueses alcançaram o litoral brasileiro, desembarcando na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Vocês podem grifar todo este parágrafo. Observe o mapa a seguir com a rotina de ida e volta das embarcações sob o comando de Cabral. Olha aí o trajeto que eles fizeram, saindo de Lisboa, passando pelas Canárias, Cabo Verde, aonde eles desceram em Porto Seguro, tá? Depois eles passaram aqui para outra costa e vem Sofala, Quiloa, Melinde, Agediva, tá? Aqui foi o ponto final deles, até onde eles navegaram, tá bom? Então, vamos lá. Página 209. A construção da sociedade brasileira. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, logo ficaram fascinados com o que estavam vendo. No entanto, não foi rápido o início da colonização, já que os primeiros a desembarcarem aqui não encontraram ouro ou metais preciosos. O principal metal a ser explorado pelos portugueses no Brasil foi o pau-brasil, uma madeira na qual poderia extrair uma tinta vermelha que servia para o tingimento de tecidos. Assim, o rei de Portugal pouco investiu na colonização do Brasil, bem como poucos eram aqueles que gostariam e tinham condições de tentar a vida no Novo Mundo, como os europeus chamavam as Américas. As dificuldades para se estabelecer na localidade eram muitas, como a falta de possibilidades de enriquecimento, a ausência de cidades, a inimizade com alguns grupos indígenas, entre muitas outras questões. Apesar de todos os empecilhos, em 1530 o rei de Portugal determinou que se começasse a colonização do território brasileiro. Dessa maneira, criou o sistema de capitanias hereditárias, que eram longas, vamos grifar isso aí, ó, capitanias hereditárias, que eram longas faixas de terra que eram cedidas pelo rei de Portugal a pessoas e famílias de sua confiança, sendo o chefe da família conhecido como o capitão donatário. As pessoas e as famílias que recebiam essas terras tinham o dever de produzir riquezas a partir e doar uma parte para Portugal como imposto. Vamos grifar. Além disso, essas pessoas deviam ser responsáveis pelo desenvolvimento dessas regiões, construindo casas, igrejas e outras coisas, tá? A tia vai parar aqui e vou dar a continuação, tá bom? Volto já já no próximo vídeo.